Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um trimestre. Estamos começando agora o terceiro trimestre de 2026 e, como a gente sempre comenta, o ano vai passando, né? Nesse trimestre nós vamos conversar sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre missões, a obra da igreja, essa chamada para a pregação do Evangelho que a igreja possui. Vai ser um pouco disso que nós vamos comentar ao longo do trimestre. A nossa primeira lição, ela tem por título o chamado para os gentios, e ela vai ser lecionada no dia 5 de julho de 2025. Para comentar essa aula está aqui eu, presbítero Alexandre, e nosso irmão diácono Cristiano. Pode ser, meus irmãos. Irmão Cristiano, vou pedir para o irmão fazer a oração para nós começarmos aqui. Sim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Jesus, e nosso graças, Pai, Pai. estamos aqui mais uma vez para aprendermos com a Tua Palavra, através desta escola bíblica dominical, deste assunto que é tão pertinente aos nossos dias. Nos dê graça, abre o nosso entendimento e nos faz prosperar nesta obra. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. O texto áureo, meus irmãos, dessa lição, ele vai estar dizendo o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13 e versículo 2. Aí, irmão Cristiano, vou pedir para o irmão fazer a leitura da verdade prática. Vamos lá? Está escrito o seguinte: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 13, versículos 1 ao 12. O plano de aula, eu quero destacar aqui os objetivos, que é o item 2, a apresentação da lição, os objetivos da lição. Nós temos aqui o objetivo 1, apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios. 2, conduzir o aluno à reflexão sobre a atualidade do Espírito, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E 3, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Bom, Cristiano, eu queria que o irmão fizesse um breve comentário aqui da introdução para a gente poder comentar a lição. Vamos lá. Introdução nos diz o seguinte: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Quero ser bem breve aqui no meu comentário. O que nós conseguimos enxergar aqui e é algo um tanto que maravilhoso.
olhamos para essa grandiosa obra, que é levar o Evangelho aos gentios. Nós bem sabemos que os gentios são aqueles que não são judeus, são estrangeiros, e esse objetivo de alcançá-los com o Evangelho não foi uma ideia humana, não foi propriamente a igreja em si, Paulo e Barnabé, que tiveram esse plano ou essa vontade de expandir a igreja por qualquer outro motivo. Mas nós vemos que foi plano, projeto do próprio Deus. Exato. E através da pessoa do Espírito Santo, porque quem atua aqui a partir da ressurreição de Cristo e ele ter subido aos céus, quem atua agora é o Espírito Santo. É ele quem está no controle, na direção. E nós vemos que a igreja em si estava em um momento, em um clima espiritual, com boas obras e uma coisa muito importante, praticando, tendo o hábito de orar, jejuar, porque o texto mesmo diz, que o irmão fez a leitura, aqui no texto áureo, e servindo eles ao Senhor, é ação prática, jejuando. Nessa circunstância, o Espírito Santo se manifestou. Ele deu a ordem, ele apresentou o plano, progressivamente, qual era o objetivo. E ele falou, separa Paulo e Barnabé, como instrumentos, como ferramentas para levar o Evangelho, para expandirem o Evangelho, levarem a palavra de Deus, a salvação através do sacrifício de Jesus a pessoas de outras nações, a longa distância. E foi por causa dessa iniciativa do Espírito Santo, irmão Alexandre, que hoje eu, você, nós, toda a igreja aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, tem aí o conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo através do Evangelho por essa obra. É isso mesmo. E é importante, essa introdução que o irmão Cristiano fez aqui, irmão, embora é um resumo da lição como um todo, mas é importante tudo isso que ele falou, porque no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o nascimento da missão gentílica. Nós vamos falar como a Bíblia deu-se início a essa tarefa missionária. Nós temos aqui 3 pontos. O primeiro ponto fala Antioquia, um centro escolhido por Deus. Depois, o segundo ponto, profetas e doutores servindo ao Senhor. E o terceiro ponto, a separação de Paulo e Barnabé. A igreja de Antioquia, aqui nós estamos falando de Antioquia da Síria, então era uma região gentílica, havia judeus, sim, havia lá os judeus, um grupo de colônias ou grupos de judeus que moravam lá, como se fossem sinagogas, assim por diante. Mas Antioquia, ele foi a terceira maior cidade do Império Romano, e ela já vem desde a Grécia. Alexandre o Grande, ele toma o mundo e passa a ser o governador do mundo, o imperador. Quando ele morre, o Império Romano ele foi dividido em 4 partes. Uma das partes ficou com esse nome que ele coloca aqui, que é o Seleuco Nicator. Ou uma outra, são 4 partes, não vou lembrar os 4 generais de Alexandre o Grande, mas é uma boa pesquisa que o irmão, a irmã pode fazer. Então, os 4 generais dividiram o reino e Antioquia da Síria tornou-se o centro desse grande pedaço do Império Grego. E depois essa cidade continua importante durante o Império Romano, que é o momento que eles estão vivendo. Aqui ele fala o seguinte, que culturalmente ela é greco-helenista.
abrigava a significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Por que essa palavra greco-helenista ela é importante? Porque destaca que a cidade de Antioquia da Síria era uma cidade que havia muitas nações, havia uma mistura de raças, havia vários povos habitando ali. Porque uma das características do helenismo, que foi implantado inclusive por Alexandre o Grande, era que ele gostava de misturar nações. Então ele trazia povos e misturava os povos em certas regiões e tinha essa linhagem grega, ou seja, o grego provavelmente ali era a linguagem oficial, se falava muito. Então era um centro intelectual e comercial, justamente por todas essas características. A Antioquia, nesse formato, era uma cidade comum e não tinha o evangelho. Até que vem a perseguição em Jerusalém e os irmãos saem fugidos, né? A gente diz fugido, mas por conta da perseguição, os irmãos saem de Jerusalém e um grupo vai parar aqui em Antioquia. Ao chegar em Antioquia, os irmãos podem ler depois em Atos, um grupo de linhagem judeus, mas de linhagem grega, falavam grego, não estavam tão preocupados com a cultura judaica específica e fechada, eles começam a evangelizar. Então, torna-se uma igreja dinâmica, multicultural, e isso vai ser uma característica importante para o que nós vamos continuar comentando aqui. E aí, irmão Cristiano, o irmão pode complementar o que eu falei, também já entrar no item 2 aqui. Quando a gente faz a leitura dessa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, nós podemos fazer um paralelo com a nossa atualidade, fazendo uso da nossa própria cidade de São Paulo. Perfeito. Aqui é um grande centro comercial. Em nosso meio existe uma carência até do evangelho, entre aspas, porque o evangelho é muito pregado aqui, Sim. né, na cidade de São Paulo, em meio às diversidades. Nós temos aqui etnias, nós temos aqui estereótipos, nós temos aqui uma série de pessoas que vieram de outros estados e também de outros países. E aqui eu acredito que é semelhante a Antioquia. Porque aqui também foi um alvo de Deus para que o evangelho entrasse. Nós recebemos aqui em nosso país Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, que deu início ao movimento pentecostal aqui, trazendo o evangelho, estabelecendo igrejas, e o evangelho tem sido propagado. Mas foi necessário homens, pessoas que se dispuseram, que se posicionaram para poder realizar essa obra. Homens cheios do Espírito Santo. O texto, é claro, destaca Paulo e Barnabé. Mas de antemão, irmão Alexandre, aqueles que foram os anônimos, que os nomes não são citados, que sustentavam, que intercediam, que contribuíam, ou seja, que seguravam a corda. Exato. Para que esses homens de Deus descessem aos lugares mais obscuros entre as nações, entre os povos, para resgatar muitas almas. E é importante, irmãos, porque nós precisamos passar essa lição aos alunos com esse conceito muito claro. Ao estudar essa lição, nós vamos mostrar e compreender como a Bíblia ensina que as missões devem ser feitas. Seja essa missão transcultural, seja uma missão dentro de um país, uma missão cultural, ou mesmo ao redor das nossas congregações. Isso aqui é importante. Veja que o ponto 2, ele vai falar de profetas, doutores,
servindo ao Senhor. O comentarista ele coloca uma característica humana muito importante, que é: toda vez que nós nos tornamos um grupo, a nossa tendência é sempre se estabelecer, eu não diria se isolar, mas eles se estabelecer e se consolidar e permanecer firme como aquele grupo. Quando a vontade de Deus era que a igreja se expandisse, e não tem como a igreja se expandir se todo mundo começar a ficar preso num lugar só. A igreja de Jerusalém começou evangelizando em Jerusalém, a Judéia, mas ela se reteve naquela região. Quando veio a perseguição, os irmãos saíram, fugiram, um grupo veio parar em Antioquia, como eu já falei, e nasceu a igreja de Antioquia. Mas a gente percebe de novo essa tendência dos irmãos se isolarem. A igreja de Jerusalém, ao saber que a igreja de Antioquia estava sendo inaugurada, estava vivenciando, os irmãos estavam ali felizes, contentes, envia Barnabé. Barnabé, analisando todo esse contexto da cidade, da característica da igreja, ele entende importante, olha, uma pessoa muito boa para continuar aqui é Paulo. E ele traz Paulo. Nesse texto, vai mostrar que Paulo se torna um dos doutores importantes para aquela igreja. Barnabé também era importante para aquela igreja. E eles estavam ali. E uma das reuniões que eu entendo, e eu acho que os irmãos também precisam entender, e é assim que acontecia, era uma reunião comum. Eles sempre paravam, se reuniam para orar, jejuar e aprender a palavra. E no meio dessas reuniões vem a parte 3 aqui, a separação de Paulo e Barnabé. O interessante, irmão Alexandre, os irmãos podem até destacar isso na classe, é que o Espírito Santo se manifesta em meio a tais reuniões. Reuniões com propósito, reuniões debaixo da prática de oração e jejum. E fazendo isso, quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos que é aí, nesse momento, que o Espírito Santo se apresenta. E quando o Espírito Santo se apresenta, ele expõe a sua vontade, o plano, o projeto, como nós vemos lá em Antioquia, na igreja. Quem compunha a igreja? Os irmãos, doutores, profetas, os irmãos mais comuns, assim por dizer. E Paulo e Barnabé faziam parte dessa igreja. Eram membros dessa igreja. E foi através dessa igreja que a obra missionária gentílica, como nós podemos dizer no contexto dessa lição, se deu início. Exato. Aqui, irmãos, eu acho que é importante trazer esse detalhe para os irmãos. Nós, como professores, professoras, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente for ensinar isso na sala, para que a gente não trate isso de uma forma como uma indireta para um líder A ou para um líder B. Aqui nós precisamos incentivar nossos irmãos para que nós possamos estar frequentes em reuniões de oração, frequentes em reuniões de consagração. É claro que cada um tem uma vida, que às vezes tem trabalhos, alguns estudam, então são contextos diferentes, mas é importante que a igreja sempre tenha reuniões de oração, sempre tenha essas reuniões de consagração. E uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer para nós mesmos e deixar isso para os alunos raciocinarem: o quanto eu estou buscando jejum, oração, para que o Espírito Santo faça a vontade dele na nossa vida. Quando a gente vai entrar no ponto 2, que nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a obra missionária, nós temos 3 pontos aqui: o Espírito que conduz a missão, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, e o ponto 3, evidências da ação missionária do Espírito Santo.
E aí, irmão Cristiano, queria que não começasse a comentar esse ponto aqui. O Espírito Santo é a obra missionária. Como já foi dito aqui, é o Espírito Santo quem conduz a missão. Exato. Já no tópico 2, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Vou ler esse trecho que diz o seguinte: os discípulos viviam cheios do Espírito, ou seja, não era de vez em quando. Isso é muito importante para nós refletirmos em nossa vida espiritual. Como o nosso irmão Alexandre bem colocou aqui, precisamos ter equilíbrio, não aquele fanatismo em viver somente no templo, atarefado na congregação, porque até as tarefas na igreja se sobrecarregarem, não se sobra tempo para o evangelismo, para realizar mesmo de verdade a vontade do Espírito Santo, que é ir propagar o evangelho de encontro às almas, trazer para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então precisamos ter aí equilíbrio e discernimento. E aqui está escrito o seguinte: os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Nós vemos aqui o cumprimento. Não foi uma ideia inicial ali apenas do Espírito Santo. Ele só deu continuidade. Nós vemos que, ao ler a Bíblia, Antigo Testamento, nós vemos o Pai agindo, trabalhando. Logo, Cristo vem e inicia a sua obra aqui na terra, em carne, mas após a conclusão, Jesus agora ressuscita, sobe aos céus, deixa os direcionamentos aos discípulos, como nós vemos aqui em Atos capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis poder, é esse poder que estamos tratando aqui, que compartilha autoridade, discernimento, coragem para realizar a obra. Cristo estava dizendo aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então agora aqui o Espírito Santo, fazendo uso da pessoa de Paulo e Barnabé, cumpre essa determinação do próprio Cristo. E essa obra, irmão Alexandre, ela perdura, esse trabalho perdura até o exato momento em que a gente está lecionando essa aula. E é importante isso porque o ponto 3 vai falar de evidências da ação missionária do Espírito. Então, olha só, irmãos, o que o comentarista, que o escritor quer nos mostrar e que a Bíblia nos aponta, nos ensina. A escolha de Paulo e Barnabé para fazer essa obra partiu do Espírito Santo. Eu entendo o seguinte, e eu acho que vale destacar isso para os irmãos, deixar os irmãos cientes disso. Se não houvesse uma ação direta do Espírito Santo para levantar Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia continuaria fazendo todo o trabalho que eles estavam fazendo, mas ficariam ali. Quando o Espírito Santo destaca que quer Paulo e Barnabé para a obra que o chama, ele passa a dar um direcionamento que eles devem sair daquela região e ir avante, e mostra que ele seria testemunha para o mundo, no meio dos gentios. Isso é importante porque, olha só, nós vamos falar um pouco mais disso na próxima lição, mas já estamos iniciando a ideia assim. A igreja estava muito presa aos judeus, se ensinava aos judeus. Agora o Espírito Santo
além de abrir a mente dos discípulos numa cidade como Antioquia, de que outras pessoas que não judeus poderiam se converter, a igreja deveria ir até os confins da terra. E quando Paulo chega numa cidade, na cidade de Pafos, e ainda tem esse episódio entre Paulo e Bar Jesus, ou o Elimas, o governador da cidade, o procônsul Sérgio Paulo, queria ouvir o evangelho. Provavelmente ele tinha ouvido falar de alguma forma, olha, tem uma mensagem aí, tem uma palavra de Deus sendo tratada, sendo pregada, anunciada, diferente do judaísmo, olha, e isso talvez despertou nele a curiosidade. Quando ele viu que Paulo e Barnabé estavam na cidade, ele mandou chamar. E esse homem, Elimas, ele evita ou se intromete na conversa e de alguma forma ele vai procurar tirar a atenção de Sérgio Paulo para que ele não se converta. E aí, aqui tem outro ponto importante da ação do Espírito Santo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele olha para aquele homem, repreende ele e diz, você vai ficar cego por um tempo. E aquele homem sai cego, sem enxergar nada. Essa ação é inteiramente a ação do Espírito Santo na vida de Paulo. E um dos pontos que nós vamos tirar aqui dessa lição o quanto nós estamos dependentes do Espírito Santo para ouvir a sua voz e talvez tomar uma ação como essa e aquilo acontecer. É importante nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor, porque para que almas sejam salvas, não basta a nossa capacidade, não basta o nosso conhecimento, mas o principal elemento para que almas sejam salvas é a ação do Espírito Santo através de nossas vidas. Isso aqui, irmãos, tem que ser muito frisado na sala para os alunos, porque às vezes os alunos estão procurando, mas cadê o pastor? Cadê o presbítero ou aquele irmão que sai para evangelizar? Mas na verdade ele pode ter isso, esse poder, embora Deus chame pessoas específicas para isso, mas toda a igreja pode ter esse poder. O ponto estamos buscando ao Senhor? Tem mais um ponto, alguma coisa para complementar aqui, irmão? Coisa rápida, nessa questão do confronto, né? Entre Paulo e Elimas, nessa situação onde o Sérgio Paulo queria ouvir o Evangelho, queria ouvir uma mensagem da parte de Deus mediante a pessoa de Paulo e Barnabé. O que nós enxergamos aqui? Que toda obra legítima do Espírito Santo, toda obra legítima que a igreja inicia na direção de Deus, vai haver oposição. Exato. Se estiver muito fácil, se não houver barreira alguma, tem algo errado. Porque ao longo da história bíblica, toda obra divina, principalmente a obra de Cristo em seu ministério, houve barreiras, houve tentativas malignas de impedimento. Aqui nós vemos o falso profeta, né? Bar Jesus, que interpretando o seu nome, ele é Elimas, o encantador, né? Que a revista nos apresenta aí. Ele foi o personagem aqui que podemos dizer aqui, ó, algo maligno, o inimigo usando aqui o seu instrumento para tentar impedir que o evangelho fosse propagado e Sérgio Paulo se convertesse. Mas ainda que isso aconteça, a vontade de Deus prevalece, nada pode impedir. E Paulo e Barnabé, sendo cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo pôde agir e retirar essa barreira. Mas há necessidade de um posicionamento. Eu preciso me posicionar, nós precisamos nos posicionar, sermos cheios do Espírito Santo. E ao realizar essa obra, com certeza, vamos nos deparar com situações semelhantes. Exato. E é onde nós fazemos uso da autoridade que há no nome
de Jesus. E é interessante, irmãos, porque nós estamos falando assim. Primeiro, nós estamos escrevendo, veja bem, no primeiro ponto, nós estamos escrevendo como nasce a missão para a igreja gentílica. Então, pegando o detalhe de que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé. Depois nós estamos colocando aqui o quanto o Espírito Santo não só é útil, mas ele é o direcionador, ele é o dono, ele é quem chama, ele é quem impulsiona aí. E nesse ponto 3, nós estamos dizendo que da onde o Espírito Santo vai tirar pessoas, ou quem o Espírito Santo vai impulsionar. E aí vem o papel da igreja, a igreja como agência missionária. Então nós temos o item 1, a igreja que ouve a voz de Deus. O item 2, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. E 3, uma igreja que cumpre a grande comissão. Esse é um papel extremamente importante que não é de uma pessoa isolada da igreja, mas é de toda a igreja. É claro que os pastores, os líderes vão estar mais direcionados, mas toda a igreja precisa estar envolvida. O comentário se escreve assim: Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito Santo fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. A nossa capacidade, as nossas estratégias, elas podem até funcionar, mas o que tem que ser o motor, o direcionador, aquele que vai nos incentivar, a voz que temos que ouvir para tomar as decisões, precisa ser de Deus. E aqui tem uma parte muito importante, que aí eu vou colocar para todos os líderes, independente se é pastor. Nós vamos estudar isso numa escola dominical, e na escola dominical tem presbíteros, tem diáconos, tem líderes de jovens, tem líderes de adolescentes, tem líder de conjuntos. Então, para todos os líderes, nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Há situações e momentos em que a voz de Deus é a voz do nosso pastor que está nos direcionando, e há situações que eu preciso ouvir a voz de Deus diretamente, porque dentro da visão ou da direção que Deus deu ao pastor, ele vai também nos dar direcionamento. O pastor nem sempre precisa pegar o líder de jovens e falar: eu quero que você faça exatamente isso, ou o líder de algum conjunto: eu quero que você faça assim. Mas quando o pastor está direcionado pela direção de Deus, ele está ouvindo, Deus automaticamente vai falar com os demais líderes para trabalhar junto com o pastor. Então, a voz tem que ser a voz de Deus, e a voz de Deus se manifesta dessa forma. E aí, Cristiano, pode continuar aí comentando, tem item 2, tem 3. Aqui é a base. Toda estrutura começa Exato. pela base, né? Toda estrutura tem uma base, e a base é espiritual. A princípio, a organização espiritual é muito importante. Parte do pressuposto ouvir a voz do Espírito Santo, é o direcionamento. Só que uma pergunta: como é que o Espírito Santo ele fala? Com voz audível, como nós estamos falando aqui? Quando eu sei que é o Espírito Santo que está falando? Aí já parte para a necessidade de termos o discernimento. Para não sermos confundidos, tampouco enganados. E como eu adquiro discernimento? É através da prática do jejum e da oração, solicitando a Deus que lhe conceda. Aqui já é uma base, aqui já é uma estrutura. Tanto aquele que ouve a voz do Espírito Santo para transmitir o direcionamento, quanto aquele que vai ouvir ou receber o direcionamento,
do próprio pastor, do próprio líder, dentro desse contexto de obra missionária, ambos têm que estar alinhados. Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo e o irmão não, porque eu posso falar através do Espírito Santo, com legitimidade, mas o irmão pode não receber. Porque está fora da direção. Isso. E é bem verdade que o Espírito Santo ele não faz assim. Ele atua da seguinte forma, como eu fiz aqui a pergunta. Como ouvimos a voz do Espírito Santo? Como ele fala? Através de pessoas. Pessoas cheias do Espírito Santo. E para quem ele fala? Dentro desse contexto de obra missionária, para poder enviar. Através do líder, do pastor. E aquele que ouve, estando alinhado na espiritualidade, ele entende, ele recebe. Esse chamado é para mim, eu vou cumprir. Aqui nós temos 3 separações aqui na própria revista, que os irmãos podem compartilhar ali no momento em classe. A igreja que ouve a voz de Deus, aqui é algo espiritual, é a base. Agora o tópico 2, a igreja que envia e sustenta seus missionários, aqui é algo espiritual? Não. Já é uma realidade, já é uma ação, já é o início da obra. E o 3, uma igreja que cumpre a grande comissão, já é prática, é a ação. Então esses 3 conjuntos aqui, da espiritualidade, da obediência e início da prática e o cumprimento dessa obra é o que resulta no objetivo final, no resultado final. Que toda essa estrutura aqui, meu Alexandre, é importante a gente frisar, é para um único propósito. Uma alma que seja, uma pessoa que seja alcançada pelo Evangelho já valeu a pena. É isso aí. E é importante aqui, irmãos, acho que com todo... eu tenho certeza que falar sobre a igreja que sustenta missionários, que envia e sustenta missionários, para nós, pela misericórdia de Deus no nosso ministério, isso é algo muito claro para nós. Não, acho que aqui a gente não tem... A gente vive isso na prática. Nós temos missionários na África, Bolívia, Portugal também, alguns trabalhos que nós apoiamos na Bahia, e de certa forma a gente entende que o quanto a igreja é importante para que esses irmãos continuem trabalhando. E é um trabalho longo, né? É um trabalho que demanda tempo. Aproveite esse momento, irmãos, para mostrar o quanto é importante a contribuição na igreja. É claro que a igreja de Antioquia não tinha uma estrutura como é hoje, dos apóstolos conseguirem entrar num banco e tirar um dinheiro, mas com certeza eles estavam amparados por essa igreja. Nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre isso nas próximas lições, mas é muito importante que nessa lição, esses pontos chaves da ação do Espírito Santo, da escolha do Espírito Santo, da vontade do Espírito Santo atuando na igreja, para que a obra missionária avance, ela tem que ficar muito clara para os irmãos. Acho que a obra em Portugal foi um grande exemplo disso. Aparentemente alguém falava, nossa, mas talvez nem vai sair nada, porque o tempo passou, parecia que nada ia acontecer, até que Deus abriu as portas. Então a ação do Espírito Santo faz com que as coisas deem certo. Pode até vir empecilhos, mas quando Deus quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, as coisas acontecem. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa aula hoje talvez não foi uma aula tão grande, tão longa como nós costumamos fazer, mas eu quero que os irmãos entendam essa primeira aula. Muito cuidado para não chegar lá e já contar a história toda, né? Vamos tentar segurar se atentar aos objetivos e ao contexto da aula, para que a gente consiga comentar com os irmãos, com as irmãs, conversar, buscar o que eles entendem, como eles têm visto as coisas acontecerem, para que
esse conteúdo como base, como principal fundamento de que uma igreja evangelizadora, ela vive na direção do Espírito Santo, isso é o que saia marcado para os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.